Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Encontre o Seu Eu Interior. Nós somos um casal de terapeutas, eu me chamo Márcio Paz. E eu me chamo Luciana Miller. E estamos aqui para compartilhar um pouco das nossas experiências com relação ao autoconhecimento, espiritualidade, né, o conhecimento sobre isso. E hoje, como o título do vídeo aí está escrito, é Como começar a estudar o autoconhecimento. Nós temos pontos de vista não diferentes, né? Mas cada pessoa tem um ponto de vista, como você deve ter um ponto de vista diferente também. Eu entendo que o como não é o principal questionamento, porque cada pessoa de alguma forma vai ser direcionada para o autoconhecimento ou para a espiritualidade de alguma forma. Normalmente o ser humano ele entra nesse caminho por alguma dor, né? ou uma crise financeira, ou um acidente, ou uma perda de um ente querido na família, alguma forma nesse sentido, né? Através de uma dor. Dificilmente as pessoas buscam o autoconhecimento ou a espiritualidade por conta própria, porque isso não está na nossa natureza, entre aspas, do mundo, né? Desde que nasceu a gente aprende a buscar o material, né? Especificamente o material. Alguns ainda têm uma religião, né? Eu digo alguns porque não são todas as pessoas. E as religiões também, até certo ponto, elas são importantes, né? Mas muitas vezes as pessoas têm uma religião, mas é aquela coisa mecânica, né? Eu hoje, por exemplo, eu estava lembrando hoje que eu fui em muitas novenas, né? Eu fui criado na Igreja Católica. Hoje eu não tenho religião, né? Eu não pratico nenhuma religião. Nós temos as coisas que a gente acredita, né? Provavelmente a Lu vai falar um pouco disso também. Mas eu fui em muitas novenas. Eu lembro até hoje, assim, da oração do Pai Nosso, da oração da Ave Maria, que uma pessoa rezava puxando, daí como se fosse lá no refrão, né? Como se fosse um refrão de uma música, todo mundo entrava, daí virava aquela voz alta, aquela coisa assim, né? Então, não desmerecendo isso e não falando nada contra, né? Porque eu sei que isso também ajuda, né? Mas a questão de se tornar mecânico, né? Então, as coisas acabam se tornando mecânicas e o autoconhecimento não é assim. Ele precisa ser sentido, né? Não sei o que você acha sobre isso. Que bom que tu falou essa parte e perguntou para mim. Então, eu me chamo Luciana Miller, sou terapeuta também. E nós estamos... esse vídeo aqui, né, tem o objetivo de trazer para as pessoas que ouvirem, que verem o vídeo, o que a gente experimentou como autoconhecimento, que é diferente para mim, que é diferente para o Márcio e que é diferente para todo mundo. Eu gostei de uma coisa que eu compreendi, que o autoconhecimento ele vem pra gente através das experiências da vida. E ele não é igual para nenhuma pessoa, nem que elas sejam gêmeas, né? Nem gêmeos não têm a mesma forma de adquirir autoconhecimento. E o autoconhecimento não começa numa idade específica. Para uns começa lá pelos 50 anos, para outros começa quando criança, para outros começa com 20 e poucos anos. Então, para cada pessoa, ela começa de alguma forma. Além daquilo que o Márcio já falou, que a forma pode ser pela dor, que eu acredito também que é a maioria, que é para a maioria, ou pelo amor, que é a pessoa que já traz aquilo desde de natureza própria, aquele interesse por esse chamado autoconhecimento, né? E o autoconhecimento ele não é uma religião, como muitas pessoas pensam, e a gente, para adquirir autoconhecimento, a gente não precisa participar de religião nenhuma.
E o Márcio falou muito bem de que a religião, as religiões, todas elas, elas têm uma essência boa, quer dizer, começou aquela religião em alguma época no mundo, em algum lugar, por uma pessoa e 2 pessoas e 3 pessoas, e foi aumentando, que tinham um interesse bom, né? Uma vontade de fazer o que a gente está fazendo aqui, de expressar o conteúdo bom que a gente adquiriu durante a vida. E é pena que com o tempo, com o passar do tempo e a participação de mais pessoas, vai trazendo também a parte negativa, né, da religião. E associado a isso também tem essa parte mecânica, né, que se as orações, se ir na igreja, se nas igrejas em si não muda nada na pessoa, está sendo mecânico, né? Ela está simplesmente fazendo aquilo ou para agradar a mãe, ou para agradar o pai, ou para agradar os filhos, sei lá, alguém, né? E pelas religiões é muito importante, foi importante existir religiões desde sempre, continuar existindo, porque tem pessoas que estão tão fora inclusive das regras sociais, né? Que para ela chegar no ponto de começar a se espiritualizar, começar a ter autoconhecimento, é uma distância muito grande. Então, aí que funciona bem a religião, para tirar ela, tipo, de vícios, de coisas assim que são totalmente contra a vida, né? De crime, de tirar dessa vida, fazer um meio de campo, um caminho intermediário, para chegar a essa pessoa ter a oportunidade de um dia, nesta encarnação ou em outra, poder começar a se espiritualizar, começar o seu autoconhecimento, né? Então, acho que essa é a importância das religiões nisso. E na questão do autoconhecimento nisso, como a Lu falou, a idade, cada um tem uma idade, né? Mas não quer dizer que chegou eu vou fazer o autoconhecimento, vou começar o autoconhecimento com 40 anos. Isso não é da escolha de ninguém. Por exemplo, no meu caso, há quase 11 anos atrás, como está no vídeo de apresentação, aí, se você não assistiu esse vídeo, tem um cardzinho aqui, ou está na descrição, onde a gente explica mais ou menos um pouco da nossa história. Há quase 11 anos atrás, eu comecei o caminho do autoconhecimento e também da espiritualidade, mas eu não sabia que eu estava nesse caminho, simplesmente ele foi acontecendo, né? Hoje eu entendo os sinais do universo, né? Muitas vezes não, diariamente, né? A todo momento o universo nos dá sinais do que é importante a gente fazer, qual o caminho a gente seguir, e a gente vai deixando, justamente por aquilo de ter a crença que o material é mais importante, né? Que se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver qualquer outra coisa, um carro, uma casa, eu não vou sobreviver, e não é isso. É o mais complicado, talvez, de se entender ou de aprender, é isso na sociedade que a gente vive hoje, né? Então, o universo continua mandando sinais, e a gente vai vendo esses sinais, como eu via, por exemplo, como está acontecendo uma coisa normal da vida, todo mundo tem problema, mas não é isso. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser próspero, a gente nasceu para viver bem, né? A gente não nasceu para ter problemas. Os problemas são a gente mesmo que cria, e mesmo inconscientemente, seguindo, o termo que a gente não gosta muito, né? Mas seguindo a manada. O que um faz, eu vou fazer também, porque está certo, e não é assim. Cada um sabe o que é melhor para si, né? E com o passar do tempo, a gente vai caminhando dessa forma, vai seguindo, e vai chegar um ponto que a gente vai se dar conta que a gente está trafegando aí numa rua sem saída. Aí o que acontece? Muito provavelmente, nesse ponto, o teu corpo físico já tem alguma doença, né? E essa doença pode ser que esteja já em uma fase terminal, onde não tem mais o que ser feito, né? Até existe uma forma de modificar isso, mas se a gente parar para analisar,
quanto tempo você levou para chegar nessa doença física que teoricamente não tem mais como reverter, e quanto tempo você vai levar para se dar conta do verdadeiro caminho que você tinha que ter seguido ou que você tem que seguir. Né? Então essa é a parte mais complicada. Aí o que acontece? Todo mundo acha que a morte é uma coisa ruim, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa boa de sentir para quem fica, né? Mas deve-se haver o entendimento do seguinte: a morte é uma providência divina, né? Não é colocar a culpa em Deus, não é dizer assim, Deus quis assim, não é assim, não é isso. Não é isso que a gente está falando também. Né? A questão é que essa providência divina, ela traz a morte física para impedir que a gente se enrole mais, que a gente crie um emaranhado maior e mais difícil de sair e ainda envolva tudo que está ao nosso redor. Né? Aí vem a morte física, né? Que é para a gente cessar naquele momento, voltar para o plano espiritual e a partir disso lembrar o que a gente veio fazer aqui e começar um novo caminho. Né? E eu entendo e a gente acredita dessa forma. Então o autoconhecimento e a espiritualidade, para mim, começou com o incentivo da minha esposa, quando a gente comprou um treinamento eram mais de 80 meditações diárias, né? Que esse era o objetivo, né? Uma meditação por dia. Eu não segui 100% à risca isso, até porque também eu acredito que hoje, pensando dessa forma, entendendo, eu vinha há tantos anos sem pensar nada disso, sem entender nada disso, que eu não pratiquei isso todos os dias. Mas depois, com o tempo, com as situações que aconteciam, né, eu fui entendendo que era esse o caminho mesmo, né, que eu me sentia melhor, que eu conseguia ver mais coisas, que eu conseguia entender mais coisas. E com isso também não estou dizendo que foi só esse treinamento que fez isso. Né? A nossa convivência como casal, eu acho que até foi ainda mais importante nesse caminho, nessa trajetória. Porque a Lu já estudava o autoconhecimento há muitos anos antes que eu. Né? E as experiências que a gente teve dentro da nossa vida diária, elas vinham para que eu pudesse aplicar ou pudesse entender as coisas que eu estava aprendendo. Né? Mas ainda demorou um tempo para que eu pudesse entender e fazer tudo isso. Né? Eu errei várias vezes na mesma coisa. Depois que eu errava, uns dias depois eu ficava, puxa, mas é a mesma consequência, e lá na raiz da questão era a mesma coisa. E eu repetia o engano, repetia o erro. Né? E depois, com o tempo, essas coisas foram se modificando. Não é que hoje não aconteçam mais erros. Eu acho que isso é impossível de acontecer, até porque nós somos humanos. Né? E o humano sempre tem uma tendência de alguma coisa assim. Né? Mas eu acredito que o autoconhecimento, esses testes, as provas, elas nunca vão terminar. Elas só vão se modificar com erros que a gente continua repetindo, a gente passar daquele nível, ou com novas situações para que a gente aplique o grau de evolução que a gente está agora. Né? E eu acredito que essa é a parte que, se eu não me esqueci de nada, que é muita coisa para falar em um vídeo que acaba ficando muito longo, né? Mas eu acredito que essa parte é bem importante de eu ter falado assim como uma experiência de vida mesmo, na prática. Assim. Isso que tu falou para impedir a morte, no caso, para impedir, para evitar que a pessoa continue fazendo coisas que só tá juntando coisas ruins para ela, né? A doença física, esse tipo de sofrimento que deixa uma pessoa na cama, vamos dizer, por anos, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de chamar de flecha dos anjos, que é, no caso, e isso nós aprendemos na internet, esse nome flecha dos anjos, e é no caso de ser um alerta para a pessoa, que muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa não percebe. A morte é uma flecha dos anjos também, porque a gente sabe que o espírito vai continuar. Então, se ela teve a morte como uma flecha dos anjos, é para ela olhar para aquela situação, estando em outro plano, e saber que
da forma que ela estava vivendo na Terra, ela não ia conseguir evoluir daquilo, não ia conseguir mais sair daquilo. Agora, ela entendendo por diversas formas que a morte fez com que ela fosse para outro plano, para ela evoluir a partir de lá, né? Continuar a sua vida, mas de forma diferente. Isso faz também com que esse espírito aprenda que ela tem que continuar evoluindo, ela tem que evoluir, na verdade, que não adianta mais ficar estagnado, lutando com os mesmos problemas todos os dias, com as mesmas doenças, com as mesmas situações desagradáveis, resultados negativos, e continuar daquela forma. Então, eu vejo que isso a morte é flecha dos anjos, tanto para aquela pessoa que morreu, quanto para as pessoas que ficam, né? Uma pessoa que vamos dizer que está dependente dessa pessoa que morreu, né? Ela, com a morte, a flecha dos anjos para ela no caso dela perceber que ela tem que viver a vida dela e não atrelar a sua vida com aquela pessoa que morreu, né? Enquanto a pessoa era viva. Então, e essas são as flechas dos anjos, todas elas, eu acredito que são assim. Servem para mais, uma flecha dos anjos serve para mais pessoas. Tanto para aquela que tá sendo a principal no recebimento dessa flecha, como as outras que estão ao redor, que tem a vida atrelada àquela que recebeu. E isso acontece em várias situações muito, muito, muito comuns no dia a dia. A gente recebe muitas flechas dos anjos que a gente nem sabe que é flecha dos anjos, né? E é flecha dos anjos por quê? Porque é tipo um puxão de orelha, né? Que uma mãe dá num filho, por exemplo, quando é criança, com a intenção não de machucar e nem de arrancar a orelha da criança, mas de fazer a criança ver que aquilo ali que ela está fazendo exatamente não vai dar em nada bom para ela, né? É isso que Deus faz com as flechas dos anjos. E uma coisa muito, muito assim nítida para nós que estamos buscando o autoconhecimento há mais tempo é a desconfiança ou a antipatia que a maioria das pessoas que vivem ao nosso redor, parentes, amigos, criam, né? Na verdade, às vezes não é nem uma antipatia, às vezes é tipo um medo daquilo ali que a gente está falando, está vivendo, se deparar com essa pessoa e colocar ela frente a frente com ela mesma. E aí ela se sentir insegura, se sentir mal, né? Por estar reconhecendo aquilo ali. Então, muitas vezes não é uma reação da pessoa para se afastar da gente, para que ela não fique também de frente a frente com ela mesma, né? Então, é um sintoma de que a gente está no autoconhecimento, está estudando e está aprendendo, também o afastamento natural das pessoas que a gente convive ou convivia, por elas não conhecerem o que está acontecendo com a gente, não saberem, não entenderem, outra porque toca nelas também, né? De alguma forma toca, elas se sentem mal, né? Em alguns pontos, e seria então esse se sentir mal uma flecha dos anjos para ela ver que ela poderia começar por ali para melhorar. E acontece esse isolamento natural, que eu falo isolamento para ser entendida, mas
eu não considero um isolamento, né? O que acontece conosco, certamente, né? E basicamente é isso aí. Vocês viram que não é tão básico assim, né? E que é um assunto que pode se tornar filmes e filmes e filmes, e isso é um assunto que nunca vai terminar. Mas respondendo, por exemplo, o questionamento do título do vídeo, a gente ouve os terapeutas talvez mais experientes, né, que a gente está no caminho disso também, já tem uma boa experiência. Eles sempre dizem que para você começar no autoconhecimento e espiritualidade, você precisa querer e sem nenhuma condição, né? Sem esperar o que vai acontecer, apenas ir fazendo, né? Então, essa disposição a grande maioria das pessoas não tem, né? E dá para entender isso, porque a gente aprendeu coisas totalmente diferentes no começo da vida. E já com um certo tempo de vida a gente vai querer mudar tudo isso, é mais complicado. Mas enfim, para não ficar também muito longo o nosso vídeo e para a gente poder trazer outros vídeos com esse assunto, com coisas ligadas a isso, a gente vai encerrando aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, dá um like aí, compartilha também com uma pessoa, com as pessoas que você acha que gostam disso, ou talvez estão precisando ouvir uma mensagem assim. A gente espera que a nossa mensagem seja bacana para você que chegou aqui no nosso vídeo. E de tempos em tempos, a gente não sabe qual que é a periodicidade desses vídeos, mas certamente um por semana, né? Se você não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, talvez quando você está vendo agora já tenha mais vídeos, mas pelo menos um por semana a gente vai trazer, né? Não muito longos, mas com assuntos sempre voltados para a nossa experiência de vida e nesse caminho da evolução, né? Evolução espiritual. Então, relembrando então que a gente é terapeuta, a gente atende online também, né? Se você tem interesse em começar um trabalho nesse sentido do autoconhecimento e espiritualidade, tem um link aqui na descrição que você pode entrar em contato com a gente também. Temos o Instagram, que eu vou deixar também o link aqui, onde a gente posta coisas diárias e também faz as chamadas para os vídeos. Quando a gente tem vídeo aqui no YouTube, a gente faz a chamada lá no Instagram para as pessoas assistirem o conteúdo completo aqui. Bom, gente, aí no finalzinho do vídeo a câmera parou de gravar, a gente não sabe porquê. Mas então, só agradecer a vocês mais uma vez por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Namastê. Namastê.